Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde mental. Mas, como a gente aqui, né, no Pode Psi, Pode Tudo, a gente trouxe uma outra especialista de outra área para falar um pouco com a gente sobre saúde mental, os desdobramentos da falta de saúde mental. E vocês vão descobrir por que ela foi a convidada, para além da grande empreendedora. Eu sou muito fã, de verdade, assim. Patrícia mora no meu coração. Ela é uma das empreendedoras que eu mais admiro e ela vai compartilhar não só... daqui a pouco vocês vão saber por que ela foi convidada, mas também a jornada empreendedora dessa mulher. Patrícia, seja muito bem-vinda. Estou muito orgulhosa, muito, muito feliz de você estar aqui. Quando eu falo que você me inspira, que eu te admiro, não é da boca para fora, é de verdade. Eu te conheci há muito tempo e acompanhar a sua jornada de empreendedorismo, de começar do zero numa cidade onde você não tinha network, não tinha relacionamentos, e ter o sucesso que você tem hoje me inspira muito. Eu gostaria muito que você viesse aqui para inspirar também a gente que também é autônoma, né, os psicólogos, e a gente precisa dessas referências de sucesso. Então, assim, se apresenta, seja muito bem-vinda, e eu quero que você conte não só da sua jornada, do porquê, que vocês já vão descobrir porquê que eu convidei, mas da sua jornada empreendedora aqui em Brasília. Ô, minha amiga, vou até tomar a liberdade de chamar de amiga, né? Mas eu já volto a te chamar de Kelly. E é um prazer estar aqui com você, eu tô muito feliz, né? Concordo, assim, confesso que é a primeira vez que eu tô diante de um microfone desse, então a minha vontade não é falar sobre empreendedorismo, é cantar, mostrar o que eu faço no chuveiro. Mas aqui pode tudo. Que esse meu lado, ele não é tão bem sucedido, de repente, quanto o meu lado profissional, né? Então, eu vou me ater, né, a apenas conversar com você e não cantar hoje, tá? Tô muito feliz com o convite, né? É um tema que eu, como dentista, né, a gente tem o hábito de falar só sobre dentes, sobre os desdobramentos da odontologia dentro de uma saúde geral. E quando eu sou convidada para falar sobre empreendedorismo, isso tira a gente até um pouco da zona de conforto, né? Porque é uma área que, apesar de eu fazer diariamente há 23 anos, né, desde que eu me formei, é uma área que eu não tenho tanto costume de conversar sobre, né? Principalmente num ambiente tão bonito, tão específico desse, né? Então eu tô super feliz com o convite, viu? E assim, Paty, você vem de um lugar de muito empreendedorismo, né? Você nasce num berço empreendedor. Eu conheci teu pai, conheci tua família, né? E o teu pai era uma pessoa que tinha isso. Então você teve uma escola dentro de casa. Como é ser filha de um empreendedor? Meu pai, empreendedores, né? O seu pai e sua mãe. Meu pai, ele foi um empreendedor nato, né? Ele conseguia vender pente pra careca, né? Ele era um cara, assim, de uma visão sempre muito à frente da época, que conseguiu trabalhar em vários âmbitos profissionais. Ele foi dono de uma empresa de frete de caminhão, de material de construção, ele foi gerente de multinacionais, ele foi contador, até que ele terminou como agricultor, plantador de cana. Então ele girou em vários âmbitos, né, dentro de uma vida profissional. E desde muito cedo, né, a gente teve uma educação bem pautada no empreendedorismo, mas antes do empreendedorismo, dentro de uma saúde financeira, de uma educação financeira, que eu acho que esse é o ponto mais importante. Eu acho que antes da gente falar sobre empreendedorismo em si, a gente precisa falar sobre educação financeira, que é uma coisa que falta tanto, né, no nosso país, no mundo como um todo. E eu trouxe até uma colinha aqui com alguns dados, né? Por exemplo, em 2021 foram abertas 4 milhões de empresas no Brasil, de acordo com o Ministério da Economia. Abrir um negócio, Kelly, não é difícil. O difícil é a gente manter esse negócio saudável. Exatamente. Ele gerar lucro, não estamos falando de entidades filantrópicas, todo mundo monta um negócio para ganhar dinheiro, se sustentar em relação a isso. Então, o difícil não é abrir, minha amiga, o difícil é manter, né? E quando a gente olha para dados como 8 de cada 10 famílias estão endividadas no nosso país, né? A gente está falando de 67 milhões de brasileiros endividados, com o nome sujo, né? Isso totaliza 289 bilhões de reais
de dívidas. Então, somos uma população endividada. Então, assim, como empreender... E a própria economia fomenta isso. Vem aqui fazer uma dívida, Exatamente. a gente divide em 12 vezes. Vem aqui que eu te Você dou não tem crédito. dinheiro pra comprar, É. mas eu facilito, Eu te dou parcelo. crédito para negativado e assim por diante. Então, assim, eu acho que empreender, se você for olhar lá no dicionário, quer dizer, é um verbo transitivo direto que diz que você está realizando, fazendo um ato difícil, né? Então, empreender é realizar, concretizar uma tarefa difícil e trabalhosa. Mas isso é um conceito muito simples de empreendedorismo. Quando a gente vai para um sentido mais amplo, empreender é você ter a habilidade de ver uma demanda no mercado, uma falha no mercado, e a partir daí você criar um produto que resolva essa demanda, uma prestação de serviço que tape esse buraco que a população está pedindo, né? Então, assim, um exemplo bem chulo, só para a gente entender, tivemos a pandemia. Saiu aquela loucura de álcool gel, né, pelo mundo, todo mundo precisando de álcool gel, lavando a mão, passando álcool gel na cara, né, bebendo álcool gel. E aí, o que a gente teve de um empreendedorismo simples? A criação dos totens de álcool gel, que a pessoa bate o pezinho e o gelzinho saía na mão. Exatamente. Isso foi empreendedorismo, o cara olhou, A necessidade, viu não a foi pegando necessidade no potinho sujo. no potinho sujo, falou, vou criar um pedal no pé que sai o álcool. E eu tenho certeza que a pessoa que teve essa ideia, não sei se ela patenteou ou não, ela conseguiu ganhar muito dinheiro nesses últimos 2, 3 anos. Então, eu acho que empreender é você olhar, ver a demanda do mercado, falar, eu vou criar uma solução inovadora para essa demanda. A gente né? tem falado muito isso aqui no canal, sabe? Parte de, cara, para de pensar no dinheiro e pensa em criar soluções. Sim. Cria uma solução e naturalmente você vai ganhar dinheiro. Exatamente. Porque você vai ser pago para entregar Exatamente. aquela solução que você criou. Exatamente. É simples assim. E aí, assim, você empreender num país endividado é mais complicado, né? É o que eu falo, assim, empreender no Brasil não é tarefa para qualquer um, né? A gente precisa ter uma série de habilidades, eu acho, que te ajuda a fazer esse tipo de empreendedorismo. Mas assim, quando você para pensar, abrir um negócio, igual eu falei, ok, manter esse negócio saudável é a tarefa mais árdua e difícil e ela exige uma série de características, de disciplinas, de condutas diárias para isso se manter funcionando e principalmente funcionando num pós-pandemia, né? Quando a gente para pensar, né? Funcionando durante a pandemia, né? Quantos dentistas, colegas meus, fecharam as portas ou mandaram funcionários embora durante a pandemia, porque a gente ficou 3 meses de porta fechada, né? Então, como é que do dia para a noite fala assim, olha, fecha a sua empresa, você fica 3 meses fechado e você tendo que continuar bancando tudo, o aluguel, a energia, os funcionários, o material, os impostos, né? Por mais que o país tenha dado brechas, olha, o imposto você pode pagar depois, o funcionário a gente vai te dar um abatimento de 50% a 70% do salário, né? Ele financiou e você complementou o resto, mas mesmo assim é desafiador. Né? Então, assim, manter uma estrutura. Então, hoje eu acho que com a minha estrutura um ano, fechou em março, eu fechei em março e eu fui voltar em outubro de 2022. Não, 22 agora. Eu voltei em outubro de 2021. Eu lembro que eu fechei dia 23 de março e eu fui voltar abril, maio, em junho, né? Na segunda quinzena de junho. E odontologia não dá, né? Ou o paciente tá lá, abre a boca e você trata, ou então assim, eu fui voltando com uma série de restrições, marcando o paciente em intervalos bem maiores, a minha produtividade caiu, a minha lucratividade diminuiu. Então, assim, lidar com todas essas questões precisa, assim, de uma série de coisas que eu acho que a gente vai falando durante essa conversa nossa, né? Mas, assim, chamar a atenção para antes de empreender, a pessoa que quer empreender, ela precisa ter educação financeira.
ela precisa aprender a gastar menos do que ela ganha, ela precisa aprender a criar uma reserva de emergência, ela precisa ter um dinheiro aplicado, ela precisa separar o dinheiro que é da sua empresa do dinheiro que é dela, não misturar as coisas, né? Então, assim, para você criar um ambiente, eu acho que saudável para sua empresa continuar, né? Então eu acho que esse é o maior motim antes da gente falar exatamente de empreendedorismo. E aí é o que falta nas escolas, né, Kelly? Assim, eu ia falar exatamente essa palavra, educação. Educação financeira, educação empreendedora, a educação de gestão da própria vida, Exatamente. porque parece que está sempre na mão do outro. Ou está na mão da sua família, depois está na mão da escola, depois na mão da faculdade, depois na mão do patrão. Nunca está na sua mão. Exatamente. E aí, se você não tem uma educação de autorresponsabilidade, como que você traz para o que o Júnior falou hoje, né? O endoempreendedorismo? É você dentro de você, empreender a sua própria vida primeiro. E gestão financeira é a ferramenta, é o dinheiro que você tem para empreender, para os cursos que você vai fazer, para a faculdade, para a formação, para pós, para comprar uma cadeira de dentista, para montar um consultório de psicologia, para montar uma lojinha, precisa de dinheiro. Aí você não fez isso a vida inteira. Aí como é que você vai fazer na hora que você vai abrir um negócio? Vai pegar mais empréstimo, vai começar um negócio endividado. E assim, abrir com uma condição de falar, cara, eu tenho capital para manter isso por tanto tempo até isso se manter sozinho, né? Até então, ter o ROI, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu vim de Goiânia, né? Eu tinha consultório em Goiânia há 15 anos já. Uma carreira lá, né? Uma carreira, minha casa, meu carro, minha vida, tudo pronto, um consultório bem montado, cheio, minha agenda cheia, e me aventurei de amarrar meu burro. Conheci meu marido e falou, vamos casar. Ele é funcionário público, não tinha como ir para Goiânia, e ele falou assim, ou você vem, então eu vou, não tem jeito. ou não tem jeito. E resolvi reiniciar, né, do zero, novamente uma outra clínica aqui em Brasília, especificamente aqui em Águas Claras. Mas eu conhecia 0 pessoas aqui, eu conheci o meu marido, né, e a família dele. Então, assim, foi muito difícil, né? Você não começa do zero igual quando você forma, porque você já vem com toda uma bagagem, né? Técnica, assim, de já saber gerir a sua hora clínica, de já saber custear o quanto custa a sua hora de consultório para você poder fazer uma precificação melhor da sua prestação de serviço, do produto que você oferece. Você penou muito no começo para aprender isso? Penei muito, muito. Até porque a nossa formação, né, a minha profissão, eu acho que na psicologia, eu não sei se você... A gente não tem aula de educação financeira. Não. Você tem aula de odontologia social, mas é nada. Então, assim, você sai aprendendo a fazer uma restauração, um implante, um clareamento, fazendo um tratamento ortodôntico, mas você não sabe cobrar do paciente. Você não sabe falar assim, olha, esse procedimento custa tanto. Patrícia, você não sabe nem que impostos você vai pagar. Exatamente. Você não sabe como que abre um CNPJ. Você não sabe quanto que é o custo fixo do seu consultório. Então, assim, demorou muitos anos. Eu falo assim, eu perdi muito dinheiro na minha vida por não saber precificar o meu serviço, né? Então, assim, depois que você aprende a precificar, né? Ah, mas o seu serviço, de repente, é um pouco mais caro do que o serviço do vizinho. Mas aí não entra só o preço, entra o valor agregado ao seu procedimento, né? Uma coisa é o preço, outra coisa é o valor. O que faz, Kelly, uma pessoa pagar 13 mil reais num iPhone, num celular? É o valor agregado ao produto, né? Você concorda? Sim. Não é um mero celular, é um iPhone que tem a câmera tal, que tá ligado no iCloud, que você tem o iTunes, que a música conecta, que você perde o celular, você vê no satélite onde o celular tá, que você... Enfim, é uma experiência. O que faz a pessoa gastar 300 mil reais num carro da Volvo, por exemplo? É um carro que ele tem 8 airbags, é o carro mais seguro, ele te dá uma direção, ele aquece o banco no frio, ele esfria o banco no calor, enfim. É uma experiência, as pessoas estão atrás de experiências, de valores agregados ao produto. Então, eu acho assim, que quando você cria valor à sua prestação de serviço, não é preço, é valor, você consegue trabalhar
cobrando um diferencial porque você entrega algo diferente. Exatamente. Para a pessoa, para o seu cliente, para o seu paciente, né? Então, eu acho que a sacada geral é sempre você entregar algo que o outro não entrega. É uma experiência diferente. As pessoas querem vivenciar experiências diferentes, né? Ainda mais com dentista, né? Que ninguém quer ir no dentista. Exatamente. E nem com psicólogo. Nem na terapia. São áreas difíceis. Você tá indo para resolver problemas. Você tá indo resolver uma dor física, como uma dor de dente. Você tá indo para resolver uma dor emocional, como ir ao psicólogo. E o que faz você se sobressair? A pessoa paga para sofrer, né? Mas ela paga para sofrer. Ela já começa a sofrer na recepção ouvindo o barulhinho, entendeu? Exatamente. Aquilo já dói. Ele já conecta com os nervos, entendeu? Então, assim, eu acho que você tem que dar uma experiência diferente, entendeu? Assim, desde o momento que ele é recepcionado, desde você ligar depois para saber se ele está com dor, como ele passou da cirurgia, e aí entra toda uma coisa de marketing hoje, digital. Estamos aqui num podcast, né, digital, né? Então, algo que vai para YouTube, que vai para as mídias sociais, né? Então, o mundo mudou muito. E ele deu uma guinada muito grande com a pandemia, né? A parte digital. O empreendedorismo digital hoje manda. Não adianta mais você ficar no sinaleiro dando panfletinho. Olha, Kelly Rodrigues, né? Eu sou psicóloga. Isso não funciona mais. Não, você tem que estar dentro do celular das pessoas, né? Se eu fizer isso hoje, a pessoa que pegar o panfleto... Cara, se ela tá precisando distribuir panfleto no sinal, deve ser péssimo. Coitada. Joga fora, não procura ela. E se vê meu nome em algum lugar, fala, não deve ser boa, não. Então, hoje você tem que dar dentro da tela, né, do celular das pessoas. Ao alcance das pessoas. E aí, a gente saiu muito da nossa zona de conforto, porque a gente não é só psicóloga, a gente não é só dentista. A gente é o CEO da empresa, você é o RH, você é youtuber, você tem que parar de ter assim, vergonha e aprender a olhar para as câmeras e falar. Então você vira artista também, né? Então, vê o microfone, já quer cantar. Vê o microfone, você quer cantar, você já dança, faz dancinha no TikTok. Então, assim, não é só mais a parte técnica em si. E aí agrega esse valor que você tá falando, Paty. E às vezes, quando eu chego lá no dentista, eu tô realmente com uma dor física. Quando alguém chega lá no consultório, ela não sabe qual é a dor. E aí, ela, em geral, já procurou, assim, a cartomante, o coach, a macumbeira, o centro espírita, a igreja. Ela já foi em todos os lugares que ela achava que era possível resolver o problema dela até ela chegar na terapia. Quando ela chega lá, primeiro tem uma expectativa de que é passe de mágica. Como ela não encontrou passe de mágica em nenhum dos outros lugares, ela vai pra terapia. E aí, a gente como empreendedor fica se questionando, né? Como é que eu vou agregar esse valor, né? Como é que eu vou entregar a mais para uma coisa que é tão subjetiva? Porque, por exemplo, você tem coisas físicas para entregar. A pessoa vai lá fazer uma restauração. Você tem algo a mais para entregar? Uma ligação, um clareamento, até um upsell, né? Um serviço a mais, para ela comprar um serviço a mais. Na psicologia, a gente tem muita dificuldade com isso, porque é tudo muito subjetivo. O serviço, a nossa entrega efetiva, ela é subjetiva. Até para o cliente validar se ele recebeu ou não aquilo que a gente está cobrando, é muito subjetivo. Então, a gente encontra muitas barreiras, muitas dificuldades com relação à percepção de valor que o cliente dá pra gente. Então, quando a gente fala disso na psicologia, a gente tem muita dificuldade. Por que eu gosto sempre de estar trazendo profissionais diferentes aqui? Porque tem troca. Sim. Você tá falando aí, o outro convidado que veio e tal, a gente já pensou em várias coisas aqui que a gente já pode agregar, né, de valor. Mas é muito difícil agregar valor para o cliente quando o serviço é subjetivo. Como que você, na sua trajetória, né? Como é que você foi entendendo o que mais você podia entregar? Por exemplo, sua recepção é incrível, né? Tem uma máquina de café lá que, meu Deus, café aquele, moe o grão na hora, gente. Vocês não estão entendendo. O negócio lá é fino.
Pra mim é um valor agregado. A forma afetuosa como as meninas recebem é um valor agregado. E quando o serviço ele não é tão físico assim, como é que você percebeu? Né? Como é que você entendeu que você Sim. podia entregar mais pra gente aqui da psicologia aprender? Eu acho, Kelly, assim, que a profissão de vocês deu uma guinada muito grande de um tempo pra cá, porque eu lembro quando eu era pequena, eu posso estar errada, tá? Mas assim, ir pro psicólogo era um trem meio de doido, né? Assim, a gente não tinha essa cultura de, eu vou pro psicólogo, né? A gente não ostentava isso como luxo. Hoje eu tenho sobrinhos que frequentam o psicólogo, eu faço terapia, então assim, hoje é uma coisa que faz parte de um autocuidado, né? Igual é pra academia. Igual você fazer um acompanhamento nutricional, a gente precisa cuidar da saúde mental. Por quê? Porque a saúde mental, ela é o que mais pega hoje em dia, né? As pessoas estão doentes mentalmente, né? Com a pandemia, a gente teve um aumento de 80%, por exemplo, dos casos de bruxismo no consultório, que é o hábito de apertar ou ranger os dentes, que é um distúrbio do sistema nervoso central, né? Por quê? Porque as pessoas... Gente, ela tá adiantando, que essa era a parte que eu ia contar pra vocês. Por que ela tá aqui, gente? Vive um estresse muito grande. Mas assim, voltando pra sua área... Assim, já que é um serviço não palpável, vamos assim dizer, eu acho que o que vai fazer você se diferenciar no mercado dentro dessa área não palpável é criar um diferencial sempre, né? Que vai desde a pessoa entrar em contato com você ter uma rede social ativa, onde você fala sobre os maiores problemas hoje, né? Emocionais, sociais, mentais, psicológicos, psiquiátricos que a humanidade, né? Você tem que você tem que ter um canal no YouTube, você tem que ter um site, a pessoa tem que entrar em contato com você e ter uma resposta, né? Assim, eu gosto muito assim eu acho que na área de psicologia, de repente você mandar um formulário de questionário antes do primeiro atendimento do cliente, de repente a gente já tem usado isso para quando a gente vai falar de tratamentos com alinhadores, né, invisíveis, que é o famoso aparelho ortodôntico que está em voga agora. Então, a gente manda um questionário antes para o paciente responder, né, com a queixa, o que ele pretende, quantas horas por dia ele quer usar esse aparelho, para a gente poder criar parâmetros, né? Uma avaliação no Google atendimento, criar um ambiente confortável, né? Hoje a psicologia pode tratar com sessões virtuais, né? Porque, cara, eu moro em Águas Claras. Se a minha terapeuta é na Asa Norte, não dá, entendeu? É tempo. Então, vamos fazer uma consulta virtual? Semana sim, semana não, presencial só uma vez por mês. E assim, eu acho que criar vínculos, sabe? Oferecer uma experiência diferente. A experiência, Kelly, isso tem que ser uma experiência diferente que outro psicólogo não ofereceu. E eu acho que é isso. Eu acho que assim, quando você lida com coisas que não são palpáveis, você tem que criar habilidades para oferecer uma experiência diferente. Você vê como é a percepção do empreendedor, né? Eu já tive vários sócios. Lá, quando eu comecei o consultório, era uma configuração. Aí saiu uma das psicólogas que eram minha sócia, ficamos só 2. Aí entrou um novo sócio, ficamos 3. Aí essa sócia que começou a configuração inicial saiu e hoje somos só 2 sócios. E a percepção, né, do sócio... A gente sempre, desde o dia que a gente abriu o consultório a primeira vez, sempre teve um pote de balas na recepção. E um dia o meu atual sócio chegou pra mim e falou assim, mas você acha? Eu falei, sim, e vai ficar do lado do cartãozinho. Porque, na época, né, a gente distribuía o cartãozinho, a gente sou dessa época. Aí, porque à medida que alguém, e ele tinha a percepção de que não podia ficar tão visível porque as pessoas do corredor podiam passar e pegar. Olha a mentalidade de escassez. Não, mas vai ficar aqui, todo mundo vai pegar, que bom. Porque se 10 pessoas pegarem uma balinha que custa 2 centavos e pelo menos uma vê o meu cartão, já tá valendo a bala. E às vezes as pessoas não pensam nessas estratégias de atração. E depois da retenção, elas querem reter antes de atrair. Sim. E aí, outra coisa que eu vivenciei lá no consultório, eu comprei uma máquina Nespresso, pode patrocinar a gente tá aceitando. Nespresso, a gente aceita patrocínio, tá? Comprei uma Nespresso, coloquei lá. Mas, gente,
eu tô trabalhando para ter nessa recepção a balinha da Copenhague. Esse é o meu objetivo de vida, ganhar o suficiente para ter a bala da Copenhague na recepção. Eu quero que o cliente entre aqui e fale, caraca, café expresso, bala da Copenhague, música ambiente, é a experiência, o cheiro. E muita gente que vai no consultório, hoje eu consigo esse mesmo padrão nos 2 consultórios. Antes eu só conseguia na Asa Sul, porque o meu ambiente de Itaguatinga não era apropriado. Enfim, por N razões. Mas eu tirei ele de um espaço físico, coloquei em um espaço físico, que hoje eu consigo equiparar os 2. A experiência. O que ele vai receber ali na entrada, a experiência da música que ele vai ouvir, de visualmente. Exatamente. Como que o consultório na minha, foi por exemplo, lá na clínica, eu tenho bala na recepção. Pô, mas eu sou dentista, mas eu tenho bala. Porque, gente, o açúcar, lógico, escovem os dentes depois, mas assim, ele tem um poder, ele tem um poder calmante. Você tá nervosa, você põe um chocolate na boca, você chupa uma balinha e fala, ai... E assim, é criar experiências. Por exemplo, modéstia à parte, o café lá do consultório, ele é um dos melhores cafés que tem, né? Ele realmente, assim, a gente... Ainda bem que eu moro longe. Você senta na recepção, a televisão... Eu ia lá à tarde só pra tomar um café. A televisão que passa lá na clínica, ela é uma televisão personalizada, né? Onde a gente fala sobre saúde geral, tocam músicas, tem a régua nossa, com a nossa foto. Então, assim, tudo é preparado de uma forma muito personalizada. Quanto mais você se sentir personalizado, assim, que o serviço foi feito personalizado para você, mais você agrega valor a essa experiência. Então, eu acho que não é aquela história, né, de tchau, boa tarde, sua sessão acabou, beijo, tchau, só tem água na recepção. Não, é a experiência, é o conjunto que faz a pessoa ir, esperar de forma agradável, não se importar de esperar um pouco, permanecer e continuar a ir. Então, assim, hoje acabou aquela história de antigamente que o cara só era bom tecnicamente e tá tudo certo. Não, hoje se você não der algo a mais, algo individualizado que a pessoa vai se sentir... Não troco assim, você por nada. Tipo, gente, isso foi pra mim, isso foi pensado em mim. Se você não cria essa sensação, você não cria vínculo. E aí ele vai procurar vínculo em outro lugar. E nós somos seres de relações, né, Paty? Sim. O ser humano é ser de relação. E a gente sobreviveu desde os primórdios até hoje por estarmos em grupo. Então, o natural é que a gente se procure grupos para agregar e continuar a jornada. Com certeza. Por mais tecnologia, por mais desenvolvimento que a gente tenha, emocionalmente a gente ainda se agrupa, a gente ainda busca grupos confortáveis e seguros para a gente seguir a jornada. Você adiantou, porque você é danada, né? Você é danada. Você adiantou. Gente, quando eu convidei a Paty para vir aqui, eu sou uma pessoa assim teimosa, resistente aos tratamentos e tal. Mas aí teve uma úlcera. E às vezes o chamado da doença emocional ela vem pelo físico. Sim. Porque o seu emocional vai avisando e você não escuta. Você vai seguindo a vida como se nada estivesse acontecendo. E aí quando o seu organismo não dá conta mais, ele vai adoecer, teoricamente, para chamar a sua atenção. Falar, olha aqui, tem algo acontecendo. Aí, eu acho que eu nunca contei isso, assim, dessa maneira como eu vou contar, porque eu tava aguardando pra contar a história aqui contigo. E esse chamado, né, da úlcera, quando eu peguei o resultado da biópsia, eu falei, não, vai ter um H. pylori, né? Lógico, 3 úlceras. Úlceras, gente, eu não tava com gastrite, tava com úlceras. 3 úlceras no estômago. Vai dar um H. pylori, qual a lógica? Tem que ter uma bactériazinha, um trenzinho lá pra justificar. Não, é nervo mesmo. Paty, não tinha nada. Não tinha a tal da H. pylori. Eu acredito. E eu não fiquei em pânico porque eu estava com úlcera. Eu fiquei em pânico porque eu estava com úlcera sem a tal da bactéria. Falei, bom, agora lascou. E aí, no processo, né, de investigação e tal, a psiquiatra foi muito sensível, muito delicada. Acabou essa palhaçada. Hoje eu tô te falando que você tá com burnout há um tempo, você não me escuta. Aí precisa vir uma úlcera pra dizer pra você que você tá com burnout. Então vamos tomar as droguinhas? Aí a gente tomou as droguinhas. Drogas listas, gente, pelo amor de Deus. Aí a gente entrou nas fluoxetino da vida. Aí estamos lá fazendo o tratamentozinho. E o meu organismo é muito sensível com medicação.
Muito sensível mesmo. Então, a dose pediátrica, né, que a gente chama, são 5 miligramas. Crianças começam, máximo, você dá de 5 a 10 miligramas para uma criança. Eu tô fazendo essa pausa dramática para vocês entenderem. A gente tentou chegar na dose de 20 miligramas, eu não consegui. Aí fomos reduzindo de 18 para 16, e eu cheguei na dose confortável, que foi 12 miligramas. Ou seja, a dose pediátrica mais 2 gotas. E mesmo com a dose pediátrica, eu desenvolvi o bruxismo. Ela falou, gente, ela me antecipou. E aí, com o uso da medicação, com a ansiedade, com o estresse, né, o lançamento de 2 livros, a gente já estava rodando os podcasts, o Power Psi, gravando o curso, eu comecei a não conseguir mastigar, a boquinha não abria. E eu procurei quem é essa maravilhosa, né, gente? Porque a gente tem que procurar as pessoas que Jesus confia. E aí sentei lá, falei, não, primeiro eu te liguei, né? Falei, Paty, então, eu tô com uma dor aqui, porque eu sempre começo contando os negócios pros médicos assim, não é nada não! Eu tô ótima! Tô ótima! Só vou tirar uma dúvida. Só uma dúvida, porque eu tô ótima. Eu não abro a boca pra comer, porque o negócio aqui... Mas é tranquilo, é só isso. E aí... Nessa conversa com a Patrícia, ela me falou, então, Kelly, é normal isso. Aí agora é a hora que você conta a história de verdade. De como você tem percebido esse avanço, né, do bruxismo, da ATM. Sim. Como que isso tem relação com a questão do distúrbio emocional? Assim, o hábito, né, de apertar ou ranger os dentes, ele é considerado um hábito parafuncional, né, não é normal. E ele é um distúrbio do sistema nervoso central, ele é um distúrbio psiquiátrico, certo? Onde o ponto de gatilho para isso é estresse e ansiedade, tá? Então, assim, se eu for tratar a causa em si, eu vou falar assim, procura um psiquiatra e toma umas bolinhas, né? Só que quando você para pensar que a gente teve um aumento de, em média, 80% do índice de apertamento e bruxismo, principalmente durante a pandemia, e hoje, gente, quem não tem estresse? Fala pra mim. Quem não tem estresse ou um sintoma físico de um estresse? Eu tenho espinha nas costas. Então, quando pipoca espinha nas minhas costas, a mulher tá nervosa, né? O marido já o marido já nem tem espinha nas costas, ele já fica... joga de longe e sai correndo. Exatamente. Então, assim, todo mundo tem uma válvula de escape. Come, engorda, não come, emagrece, cai cabelo, dá úlcera, dá espinha, arranja os dentes, aperta os dentes. Então, assim, isso são sintomas que o organismo tá falando, olha, não tá legal, olha pra si, né? E, assim, a gente teve um aumento muito grande. Então, a gente, dentista, tenta tratar fazendo uma placa miorelaxante, né? Que a gente protege a estrutura dentária, protege todas as estruturas de músculos, articulações. E a gente tenta falar tudo que o Drauzio Varela fala no Fantástico, né? Você precisa criar uma higiene do sono, parar de mexer no celular 40 minutos antes de dormir, tomar um chá, diminuir a luz. Então a gente precisa criar ambientes mais confortáveis para o nosso dia a dia. A gente está vivendo uma loucura. Você está no celular 11 horas da noite, desliga e aí de repente você quer deitar e dormir, né? Hoje, eu estava lendo que o imperador romano, hoje uma criança, um jovem, tem a mesma quantidade de informação que o imperador romano lá na Idade Média. Então, nós somos bombardeados de muitas informações, a maioria superficiais, porque quem que entra e lê a reportagem na íntegra? Na maioria inúteis. Na maioria inúteis. E o seu cérebro, aquilo que o Augusto Cury coloca muito bem no livro dele, é a síndrome do pensamento acelerado. Ninguém dá conta de lidar com o ócio mais. Você não dá conta de sentar na recepção né? Você não dá conta de sentar na recepção de uma consulta médica e ficar meia hora sem mexer no celular. Você não dá conta. Por quê? Porque dá tédio. E aí eu vejo que meus sobrinhos falam, tia, eu tô entediada. Eu falei, ficar entediado é maravilhoso. É ótimo ficar entediado, né? A gente ainda teve uma infância, uma juventude de lidar com o tédio, gente. Correr, né? Concorda? brincar, inventar coisas. Correr, brincar, inventar. Era uma televisão só na casa e era o Jornal Nacional que meu pai queria ver e eu que me...
Chegava no restaurante uma vez por mês, não tem nada pra fazer. Toma 2 palitos e um guardanapo, se vira. E ali, minha filha, você fazia uma guerra mundial com aqueles palitos de dente. Então, assim, as pessoas não sabem mais lidar com o tédio. As pessoas querem se analgesiar também de todas as sensações e emoções, né? E aí a gente entra num outro ponto do bruxismo que está muito em voga hoje, que é o bruxismo medicamentoso. Hoje, a maioria das pessoas, gente, estão medicadas por psiquiatra. A maioria dos adultos são medicados. A Doutora, quantidade... A minha deve contar, né? Que ela já falou que é pra eu abandonar isso, sair desse negócio, pra não ter mais meu bruxismo. A quantidade de jovens diagnosticados com TDAH, né? E todos esses diagnósticos estão corretos? Será? Né? Então, assim, a sensação de assim, cara, eu tô passando por um problema, tá difícil de segurar a onda, eu não quero enfrentar isso no psicólogo, eu prefiro ir pro psiquiatra e analgesiar essa emoção. E hoje a gente tem uma quantidade de pacientes usando, né, medicações psicotrópicas, principalmente os ansiolíticos, e a gente já tem revisões sistemáticas de literatura, que é o padrão ouro de evidência científica, que mostra medicações ansiolíticas que atuam na inibição da recaptação de serotonina, que é a fluoxetina, a sertralina, uma série de outras drogas, elas dão de presente para o paciente 4 meses depois um bruxismo medicamentoso. Então, assim, a pessoa... Poxa, eu me achando especial, a pessoa trata uma coisa e, logicamente, como toda droga, você tem efeitos colaterais dessa medicação. Então, assim, você precisa ponderar. Cara, o custo-benefício disso tá bom na minha vida? Tá, eu tô dormindo melhor, eu tô lidando melhor com as minhas ansiedades, é por um tempo, eu tô me programando para isso ser desmamado. Ok, certo, tá? Mas... que isso tenha dia e hora para acabar, porque a gente precisa aprender a duras penas, num consultório psicológico, né, uma terapeuta, a gente, assim, nos ajudar a lidar com essas dificuldades da vida adulta, porque a vida, hoje em dia, é uma vida com muitas coisas pra gente lidar ao mesmo tempo. Muita demanda, né? Muita demanda, né, e o dia ficou curto, né, 24 horas é um tempo curto, hoje a gente não consegue resolver tudo que a gente tem para resolver em 24 horas. Então, assim, eu acho que assim, olhar mais para nós, né, nos vermos mais, nos autoconhecermos melhor, para a gente tentar driblar um pouco, né, a gente vê aí, ó, o Zolpidem, né, a medicação tomada para insônia hoje, né, tá um boom, o remédio mais utilizado hoje no mundo, né, para insônia, barato, né, que ele dá. Fora os efeitos de sonambulismo, a pessoa liga para ex-namorado, no dia não lembra, faz compra de R$5.000 no cartão de crédito, no outro dia não vê o que fez, manda mensagem pro grupo de trabalho, mandando o chefe para aquele lugar e no outro dia viu a merda que fez. Então, assim, automedicações, né? Medicações de uso de forma indiscriminada. Então, vamos aprender a lidar com a dor. Faz parte da vida adulta, né? E tudo bem não dar conta em algum momento da vida. Olha, não tô dando conta, eu estou precisando de ajuda. Ok, mas a gente não pode precisar de ajuda a vida inteira. A gente precisa aprender ser por um período e falar, cara, agora eu preciso dar conta de andar sem isso, né? Uma dos recursos, né, diante do meu processo com a ansiedade, com o burnout, durante todo o processo, eu tava com atividades físicas moderadas. Quase que fisioterapia, né? Tipo, eu ia lá no Pilates 2 vezes por semana e tava me achando, ó, cumpri meu papel. Durante a semana, fui lá no Pilates, gente. E aí uma das questões, né, que eu coloquei em pauta assim na vida, de olhar a vida sob perspectiva, porque o adoecimento ele te coloca nesse lugar. Peraí, deixa eu olhar em perspectiva a minha vida. O que não tá legal, o que eu não tô dando conta, o que não tá funcionando, e não tava funcionando essa parte emocional porque eu estava em adoecimento. E aí eu precisei de um segundo sinal, né, aí veio o bruxismo. Falei, ok, então a medicação, e eu não, cara, eu associei com o estresse, mas eu não associei com a medicação porque eu não sabia dessa informação. E uma das coisas importantes, né, que a gente, dentro do empreendedorismo, dentro da gestão da carreira, da gestão do nosso negócio, é fazer associação, e eu tenho falado muito isso aqui no canal, Paty.
da gente fazer associações com outros profissionais, Sim. da gente estar em conexão com um dentista, com um fisioterapeuta, com um osteopata, a gente ter conexões de várias áreas do conhecimento, porque tem coisas que você sabe, que você está estudando, que eu não vou ter tempo para estudar, mas que numa conversa de profissional ou até de paciente, a gente consegue expandir. Sim. E como isso expandiu a minha mente, e essa foi, né, a grande razão para eu te convidar. Cara, era uma coisa que eu não sabia. A gente, às vezes, pensa em vários profissionais para fazer parcerias, mas eu nunca tinha pensado num dentista. Como assim? E essas pacientes que chegam lá com bruxismo, o que elas estão tratando? Como é que elas estão lidando com isso? Como é que elas estão se preparando, que foi a sugestão que você me deu, ao invés de gastar R$800 numa placa? Qual foi a sua, Kelly? Então tá, então vamos colocar um dia, uma hora pra isso acabar? Vamos colocar um prazo pra medicação sair? Você já saiu do pico do estresse, agora é sair efetivamente da medicação. E aí eu coloquei minha vida em perspectiva e falei, cara, não tá legal a atividade física. Viajei, tirei 10 dias de férias, realmente, Paty, os 10 dias em Fortaleza, eu voltei sem dor. De outro dá um... Eu falo, tá, mas nunca mais doeu do jeito que doeu logo após o lançamento. E eu falei, beleza. Então, uma das coisas em perspectiva, tá tudo bombando na minha vida, tá tudo lindo. Mas atividade física, eu falei, cara, aqui eu tenho que melhorar. E aí eu já tinha abandonado o Pilates, que eu já não tava mais afim de fazer. Falei, beleza, eu vou treinar todos os dias. Mas você tem tempo? Não. Mas se eu tiver meia hora... Eu vou meia hora. Exatamente isso. Eu preciso passar 1 hora, eu preciso ter 2 horas de atividade física? Não. São 30 minutos. Então, exatamente. 30 minutos eu vou lá, faço o que tem que fazer e vou embora. Eu nem pego o celular na hora que eu tô na academia. A gente tem o hábito, assim, de... Assim, é muito mais fácil eu pagar 800 mil reais numa placa do que eu ir pra academia todo dia. Gente, a academia libera serotonina. É como se eu tivesse o tempo inteiro comprando. Eu tô comprando saúde. Eu tô comprando saúde, né? E aí, assim, é o que eu sempre falo. A nossa vida, ela é uma pizza, né? De 8 pedaços, né? Ou 12, enfim. Pedaço se quiser. Mas eu sempre falo que, lógico... são 7, tá? Você que lute pra dividir essa pizza em 7. Então, assim... Esses pedaços, lógico, tem momentos na vida que o pedaço do trabalho é maior do que o pedaço da família, o pedaço da atividade física tá menor, né? Do lançamento do livro tá maior. Lógico, isso é dinâmico, eles vão aumentando e diminuindo de tamanho. Mas assim, na medida do possível, você não pode falar assim, esse pedaço não existe mais, joga fora, pá, não. Os pedaços, eles sempre vão ter que existir, sempre. Mas o da atividade física é pequeno, mas ele tem que existir. Ele tem que existir, Kelly. Ele tem que estar lá de alguma forma. Ele tem que estar lá de alguma forma. E outra, eu não tenho tempo. Não, tempo a gente cria. Tem que ser prioridade para isso ser realidade na sua vida. Porque se não for, é assim, é o que eu falo. Vou colocar, o não vai encaixar. Gente, o corpo é a nossa morada. Se você não cuida do seu corpo, da sua cabeça, você morre. Ou então você sobrevive, você não vive bem, você sobrevive. Você quer sobreviver? Você quer, São os zumbis, né? Já disseram que a pessoa que vai viver 150 anos já está viva. Eu estou lutando pra ser ela. Não, eu 150 Olha, não, mas 120 eu tô na mira, entendeu? Eu tô lutando, 120 eu vou né? viver. Então, assim, eu me alimento bem, eu faço atividade física todos os dias, segunda a sexta-feira. Patrícia, mas como você dá conta? É a minha prioridade. Isso é prioridade, porque eu estou há 23 anos formada e eu consigo trabalhar, pendurar meu jaleco no final do dia e eu não tenho uma dor no corpo. Eu não tenho lombalgia, eu não tenho ler, eu não tenho dor no ombro, eu não estou estrupiada igual tantos profissionais da minha área estão. Eu não tenho nenhum problema na cervical, eu não tenho nada. Por quê? Porque eu invisto na minha saúde, é o meu corpo, são os meus braços, a minha cabeça. E você precisa desse corpo para trabalhar. trabalhar. É a minha máquina de trabalho. Então, assim, se eu não cuidar dessa máquina, quem que vai cuidar? Né? Então, assim, tem que ser a prioridade, sempre. Então, assim, entre fazer uma atividade física e pagar milão numa placa, as pessoas preferem pagar 1.000 numa placa. Precisa da placa em muitas situações? Precisa, não estou dizendo que não precisa. Mas você tem artefatos na sua vida. É mais um recurso. É mais um recurso. Você precisa ter tempo para fazer atividade física, você precisa ter tempo para lidar com o ócio, você precisa ter tempo com a sua família, você precisa ter tempo para
lidar com as questões emocionais que estão te incomodando, resolver essas questões. Então, assim, a gente precisa cuidar da máquina como um todo, né? De vez em quando levar a fazer revisão dos 40, dos 50, dos 60 mil quilômetros, troca a correia dentada, troca isso. A gente precisa. Senão nós vamos nos tornando pessoas doentes, que você vai extinguindo pedaços de pizza e você chega uma hora na sua vida que você fala assim, cara, minha vida ela é só trabalho. Isso. Ela é trabalho e problema, trabalho e problema. E aí, pra que você vive dessa forma, né? Não tem justificativa. E fazendo uma analogia, né, com o comecinho da nossa conversa, a empresa também é isso, né? Sim. A empresa tem pessoas, a empresa tem desafios, a empresa tem a metas. parte financeira, tem metas. E o que eu ouvi você dizendo agora quando você estava falando isso? Eu cuido da minha empresa do jeito que eu cuido de mim. Sim. Não significa que eu tô muito na empresa que eu tô cuidando dela. Ou que eu tô trabalhando muito que eu tô tendo sucesso. Às vezes, o jeito que eu tô cuidando da minha saúde física é o mesmo jeito que eu tô cuidando da minha empresa, do meu negócio. Porque a nossa cabeça, ela funciona numa linha, né? Você cria uma linha de raciocínio e você emprega aquilo para tudo. Você pode perceber. Quando você começa a perceber padrões na sua vida, significa que você está numa linha de raciocínio sobre algo que você acredita, que você vai empregando em absolutamente tudo, porque economiza energia. Eu acho, amiga, que eu não sei se você concorda comigo, mas assim, a gente não dissocia o profissional que eu sou da Patrícia que eu sou, né? A dentista que eu sou, do ser humano que eu sou. Exatamente. Isso são indissociáveis. Porque suas crenças, né? E seus valores vão com você pra dentro do consultório. É tudo, assim, é indissociável. Então, assim, eu reclamo do paciente que falta, mas eu não cumpro os meus horários. Eu não vou pra academia. Eu pago e não vou. Eu reclamo do paciente que não paga e eu devo os outros. Então, assim, você promete uma coisa, o paciente prometeu que ia escovar e não escovou, mas você também é mestre em não cumprir com as suas promessas. Então, assim, a gente é tão acostumado a julgar o outro e a gente mesmo não faz o que a gente cobra das pessoas. Então, eu acho que, assim, é indissociável. Então, você precisa aprender a cobrar, mas fazer, entregar também, porque só cobrar e reclamar, e você também como paciente, como ser humano, para com o outro, para com a sua saúde, para com a sua família, você também não faz. Então, assim, concorda? Isso é indissociável, você precisa aprender, isso caminha junto, né? E aí quando a gente fala de empreendedorismo, é tudo isso, né? É a Patrícia que vai para academia, que se alimenta bem, eu vendo saúde. Eu vendo uma saúde odontológica, mas eu vendo saúde com uma boa alimentação. Para que serve os dentes? Mostrando, para mastigar os alimentos, mostrando para estar ali funcional para outras áreas da sua vida. Exatamente, assim, eu vendo uma saúde odontológica, mas eu ando de bicicleta, eu sou verdinha, né? Eu não como carne vermelha na grande maioria do meu tempo, 80% da minha alimentação é carne branca, eu vou pra academia todos os dias. Eu tento vender uma saúde que é a saúde que eu acredito. Porque então, isso, é o ser humano como um todo. Ao invés de vender, você vive, né? Você vive isso que você quer vender, você vive e naturalmente isso faz parte da sua entrega e da sua venda. Da minha entrega. Eu não vejo você vendendo. Eu vejo você primeiro vivendo isso. E naturalmente isso que você vive é o que você vende, porque é o que você mostra. Exatamente. Porque uma vez eu tava no Uber e normalmente eu entro muda e saio calada do Uber. Eu já tô há 3 anos sem carro. E normalmente eu entro muda e saio calada. Mas de vez em quando dá uns negócios que eu falo pouco, né? No Uber, gente, eu não sei o que acontece. Acho que é por isso que minha nota é baixa. Eu não falo com os moços. Eu sou educada e tal, mas eu não converso. Não quero conversar. Não sei o que acontece. E aí, nesse dia especificamente, eu não sei porque esse rapaz, um rapaz bem jovem, me chamou a atenção, assim, e ele puxou assunto e tal, e ele me falou que ele estava estudando marketing digital, que tinha comprado um curso com um cara super famoso aí do tráfego pago e tal, e que ele estava adorando, e que em uma aula ele já tinha aprendido coisas que ele nunca tinha aprendido na escola e tal, não sei o que, não. Ah, que legal, também trabalho com isso, né, assim, é uma parte da minha vida também trabalhar com isso, não sei o que. Aí eu perguntei, eu adoro fazer perguntas, né, para as pessoas, o que foi a coisa mais importante que você aprendeu no marketing digital até hoje? E ele me ensinou. Ele falou assim, Kelly, a coisa mais importante que eu aprendi é que
as redes sociais, ela é uma vitrine do que você vive. Sim, Ela não tem que ser uma coisa construída, porque se você vive aquilo, é só mostrar o que você já vive, o que você já faz. Por isso que eu tô te falando, que eu vejo você vivendo, e aquilo que você expõe, que é muito pouco, você nem expõe, né? Tudo isso que você tá compartilhando aqui comigo, nem é tudo que você expõe nas suas redes sociais. Sim. Que ela é uma vitrine daquilo que você acredita, daquilo que você vive. E as pessoas que precisam construir isso é porque elas não estão vivendo. As pessoas que têm dificuldade de mostrar ou construir algo para mostrar é porque elas de fato não estão vivendo. Sim. Então, dentro dessa jornada empreendedora de vender, de mostrar o que você faz, de mostrar o que você acredita, porque eu acho que só vende quando você mostra aquilo que você acredita, de mostrar o que você acredita é antes de tudo viver. Sim. E você, por isso que eu te falo muitas das vezes e reafirmo isso todas as vezes que eu tenho a oportunidade, é que você é um exemplo para mim genuinamente. Porque eu não vejo você criando um produto ou um fake para vender. Você vive e naturalmente isso chega nessa clientela, que faz parte da pergunta que eu ia te fazer. Você contou que você saiu de Goiânia com uma carteira, casou, você que chegou em Brasília, tá, montou seu consultório. Como é que foi a venda da Patrícia em Brasília? Nossa, foi muito difícil. Foi, assim, eu acho que um dos maiores desafios, assim, porque é diferente de falar assim, eu já não estava legal mesmo em Goiânia, então eu vou dar um jeito de Tanto começar do um zero. tempo, né? Eu passei 3 anos entre idas e vindas, né, mantendo meu consultório em Goiânia e montei o consultório aqui em Brasília, na cara e na coragem, abri as portas, fiquei esperando alguém entrar. Entrou um, gostou, levou a mulher, que gostou, que levou o vizinho, que levou o papagaio e as coisas foram indo. Mas assim, eu mantive 3 anos o consultório em Goiânia porque eu tirava a minha renda de Goiânia para manter o meu negócio aqui em Brasília e ajudar o meu marido a pagar as contas, né? Então, assim, somos um casal 50%, democrático, né? Eu pago metade, ele paga metade, né? Cada um tem uma forma de viver financeiramente, a minha é essa. Então, assim, desde que eu me mudei para Brasília, eu sempre me comprometi com 50% das coisas da casa e gerindo um negócio que dava dinheiro lá, eu tirava de lá para tapar o buraco daqui, né? E eu fiquei nesse processo, Kelly, 2 anos. 2 anos. 2 anos. Que aqui não dava dinheiro. O meu consultório começou a se pagar e sobrar. 2 anos depois. Agora, assim, muitas pessoas desistiriam no primeiro ano. 6 meses. Pô, já tem um negócio que dá certo. Eu já tenho um negócio lá, falou assim, ó, beijo, tchau. Marido, me liga que eu tô voltando pra Goiânia. Não. Falei, gente, vai dar certo, porque a nossa profissão a gente leva pra qualquer lugar, né? E eu não estava começando do zero como quando eu me formei. Eu já vinha com toda uma bagagem, Então, assim, um consultório bem mais tímido no começo, né? Assim, com uma estrutura menor, assim, não menor, uma estrutura mais simples, né? Onde eu tentava diminuir os gastos de todas as formas. Então eu levava e trazia material de Goiânia a Brasília, Goiânia a Brasília. Ah, mas por que você não compra 2 materiais? Não, porque eu não tenho esse dinheiro. E não pode né? ficar material lá parado. E eu não posso ficar com estoque de dinheiro parado. É um passivo na clínica, né? Então eu ficava levando e trazendo a rainha das maletas. Era maleta preta, amarela, amareleta azul. Vivia com maletas para cima e para baixo. Então, assim, foi muito desafiador. Muito. Mas é o que eu falo, assim, você tem uma ideia, cria um diferencial, valida essa ideia e põe em prática, né? E não desiste. Ah, mas foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Foi 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, mas deu certo, né? E hoje eu tô aí, graças a Deus, colhendo os frutos, né? De um consultório de quase 10 anos aqui em Águas Claras. Então, a estratégia foi o boca a boca? Foi o boca a boca. Para trazer os pacientes para o consultório Foi o boca a boca e depois eu comecei a entrar, né? Mas já tinha uns 4, 5 anos aqui de clínica, que eu comecei a entrar no marketing digital, né? Com site,
com avaliação de Google, com canal no YouTube, com Instagram, com Facebook, com RA, assim, com o que tinha postagens, disponível. Vídeos, né? Enfim, fotos de antes e depois, stories, nananana, essas coisaradas aí que tomam um tempo danado no nosso dia a dia, né? É outro trabalho. É um outro trabalho. Então, eu hoje encaro a parte do marketing como um trabalho. sim. Assim, eu tenho um trabalho do consultório, eu tenho tempo, inclusive, na minha agenda, né? A minha agenda é de terça a quinta e de sexta a segunda, porque se eu precisar fazer um curso, dar um curso, ou enfim, todas as coisas que eu precisar fazer, para além de atender o paciente, eu separo segunda, tanto que a gente, né, tá gravando esse podcast hoje numa segunda. Eu sigo adiante com uma rotina ou com uma agenda de atender as demandas do digital. Porque se eu não separasse tempo, eu não ia viver isso. Eu não ia conseguir fazer os cursos, eu não ia conseguir produzir nada dentro do digital. Então, o digital, para mim, hoje, muito claramente, é um negócio. Sim. E hoje, assim, por exemplo, eu termino de atender o paciente, eu vou desocupar meia hora, 40 minutos depois. Porque eu gasto, em média, 30 a 40 minutos por dia para alimentar o meu digital. Criação de conteúdo, fotos de antes e depois, ir lá na clínica. A gente também precisa treinar uma equipe para te dar metas, né? Para você dar metas. Então, eu tenho metas no consultório em relação às coisas digitais. Eu preciso de produção de conteúdo. Só eu, Patrícia, não dou conta. Então, eu tenho, né, a rede de apoio que trabalha comigo, que ajuda na criação de material, e tem que postar todo dia, e tem que ter stories todo dia, e tem que ter vídeo toda semana, e tem que... Então, não é só a parte técnica, né? E aí, assim, essa nossa conversa hoje, Kelly, assim, foi muito bacana, porque antes de ontem foi dia do empreendedorismo feminino. E assim, quando a gente fala de empreender, a gente está aqui mais de hora falando sobre isso, é difícil, mas empreender sendo mulher é mais difícil ainda, é muito mais difícil, né? Porque nós gerimos uma casa, nós temos filhos, nós temos pessoas, família, né? Parente, tem a gente que é mulher, que tem que fazer a unha, que tem que fazer o cabelo, que tem que depilar, que tem que estar magra, que tem que ir pra academia. Gente, é uma tripla jornada de trabalho, que tem que estar bem arrumada. Então, assim, é muito difícil, são muitas questões, né? Não é só a Patrícia profissional dentista, é a Patrícia mãe, esposa, né? Empreendedora, dentista, professora, estudante. Então, assim, são muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que empreender, ok, mas empreender mulher, o desafio é muito maior. Homens, me desculpem, mas é muito maior. Eu acredito que seja muito maior. Meninos, vocês nasceram pra isso. A gente tem que, além do que a gente nasceu pra fazer, a gente ainda faz muito mais. Eu não sei quem que inventou de queimar o sutiã. Mas sou totalmente contra. Depois que queimou, agora a gente não tem que dar conta do recado. Eu gostaria de estar lá tocando o piano, fazendo recado. Só que não. Exatamente. Não. Obrigada, moças. Queimaram o sutiã. Assim, não precisava tanto, né? Não precisava de... Esses dias eu li um post, eu morri de rir. Eu vou trazer essa moça aqui ainda no podcast, a Thaís. Ela fala assim, gente, vocês estão me confundindo. Eu não sou a Xena, entendeu? Eu não sou guerreira. Eu não sou guerreira. Eu sou esforçada mesmo. É isso. Guerreira não, eu não sou a Xena. Guerreira é a muito Xena, eu sou difícil. só esforçada. É muito difícil, assim, tem estado cada vez mais difícil, eu acho que para as mulheres, né? E assim, e somos muito competentes, porque estamos, assim, pegando uma fatia do mercado, conquistando os nossos espaços, né? Então, assim, eu fico super orgulhosa, assim, de ver que a gente faz parte hoje de um grupo que você vê essas mulheres, né, assim, presidente da Natura, né, presidente, CEO de empresas, Natália Arcuri, né, que é uma das minhas gurus em termos de investimentos, né, então, assim, você olha para essas mulheres e fala assim, gente, quanto empoderamento, né, quanto olhar no espelho e falar assim, cara, eu dou conta e eu sou foda e vamos que vamos, né, então, assim, isso é muito mais difícil pra gente do que pros homens. Sempre foi, né? Sempre foi. E vai continuar sendo, eu acredito. Vai continuar sendo, porque a gente
ainda tem, por mais que a gente tenha hoje homens, companheiros, né, ou companheiras que nos ajudem no dia a dia, a mulher ainda, tem ela as que fazem sozinha também. A solos, né, o cerne. Porque formar um filho sozinha, com certeza. O cerne ainda é a mulher, né? Nós somos o cerne, o centro, né? A que aglutina, a que aglomera, a que reúne, a que reúne para unir. Então, assim, eu acho que juntar tudo isso ainda, falar assim, agora você tem que ganhar a porra do dinheiro, é mais complicado ainda, né? Você fala assim, agora você tem que ser bem sucedida financeiramente, Não, né? e ainda tem assim, vocês vão ver aí embaixo do vídeo dela, doutora, que é doutora de verdade, tá, gente? Que tem uns doutores aí que só é o título, mas essa mulher estudou pra ser doutora. Eu tenho um orgulho de botar doutora na frente. Eu falei, gente, não é doutora, não é Patrícia, mas ela é doutora de verdade. Doutora de verdade. Com doutorado, com tese, a porra toda, aquela trabalheira. Porque além de tudo, a mulher ainda fez um doutorado. Eu não dou conta de ser não, Patrícia. Gente, que felicidade, Paty, estar aqui com você, falando Foi muito bom. de tudo que a gente dá conta, de todas as suas estratégias, do diferencial, do boca a boca, do marketing. Ou seja, você reuniu todas as possibilidades e foi atrás e fez, e muitas das vezes sozinha. Sim. Porque muitas das vezes eu sei que as pessoas em volta falavam pra você, pra que tudo isso? Né? Não precisa disso tudo. Eu já ouvi, né, você ouvindo isso algumas vezes, não precisa tanto, você tá correndo, você tá se desgastando. Mas é pra isso, é pra chegar num lugar que você fala assim, a gente dá conta, eu dei conta desse processo. E o plano, né, de aposentadoria que você me falou. Então, a gente, de parcerias, de network, de trabalhar junto, eu acho que a psicologia é uma área ainda carente disso. Que tem que dialogar mais com o dentista, que tem que dialogar mais com o osteopata, que tem que dialogar mais com o fisioterapeuta. Eu te agradeço, assim, eu sei que o papo é infinito, se a gente deixar ficar aqui o dia inteiro, porque não para, que a gente fala pouco, né, Nix? Mas te agradecer por tanta disponibilidade, por tanta entrega e por ser de fato, pra mim, e eu acho agora para as pessoas, né, que vierem assistir esse vídeo e para suas pessoas também que talvez não conheçam a história toda, o processo todo. Hoje são lá seus clientes, mas não sabem como que você começou todo esse processo. Mas, acima de tudo, te agradecer por essa troca. Quero que a gente faça isso mais vezes. Quero te convidar para estar aqui mais vezes. Vamos fazer um de cantar também. Vamos fazer um vinho também? Porque a gente já tá aqui propondo isso para todo mundo. O Keidson que lute, o Samuel que lute, entendeu? A Leire ali, coitada, que lute. Ficar ali. Mas, assim, queria que você dissesse como que as pessoas podem te entregar, que trabalho que vocês têm lá na clínica, pra gente se despedir. Eu não gosto de me despedir, gente, eu vou logo dizendo. Mas a Leire já fez assim. Já deu. Então, Kelly, lá na clínica, a gente tem uma clínica aqui em Águas Claras, no Albany. Lá a gente tem praticamente todas as especialidades odontológicas. E eu tenho certeza Qual que... é o diferencial lá? Fala. Essas pessoas, qual é o diferencial que tem lá? Então, o diferencial é assim, é vocês marcarem uma consulta que vocês vão experienciar isso ao vivo, porque, assim, a gente tenta sempre... Eu vou falar, então, já que você não quis falar, gente, o diferencial lá é o cuidado. Essa mulher cuida das pessoas. Né? Então, assim, agradecer, eu também tô muito feliz por essa oportunidade, foi uma manhã muito gostosa. E eu trouxe um mimo, né, da clínica, né, pra te entregar algo, né, um cuidado e fazer essa experiência nossa, materialmente falando, né, porque foi linda, assim, no âmbito não palpável, mas eu quis trazer uma lembrancinha da clínica pra te mostrar, assim, pra eternizar esse momento nosso, né, de uma forma material. Viu, tô ficando emocionada. Te amo, tá? Parabéns aí pelo lindo trabalho. Eu já vou abrir pra vocês verem também que eu sou dessas, tá, gente? Ai, gente.
Gente, a Donete não vou mostrar, não. Brincadeira. Gente, Um cartãozinho que é um fio dental. ai, gente, que amo isso. Gente, agora eu não vou ter desculpa pra não escovar o dente depois do almoço, tá? Só pra vocês Escova, saberem. pasta, fio Porque, dental, assim, colutório isso pra é vida, bochecho. gente. Isso Não é tem vida, desculpa. isso é vida. Não tem mais desculpa pra sair do almoço e não escovar os dentes, porque ela não vai deixar. Porque eu vou chegar lá e ela vai... Bom, esse foi mais um episódio com a doutora Patrícia Pia. Se vocês quiserem ser... Eu tô falando com o diferencial da cuidado, vocês não estão entendendo, gente. Esse foi mais um episódio do Pode Psi. Aqui a gente pode tudo, pode até receber presente, nada. Já teve 2 emoções aqui hoje. Aproveita. Eu sei que você conhece alguém que precisa empreender, que precisa despertar, que precisa fazer novas conexões, novos contatos, expandir sua rede, você sendo psicólogo, dentista ou qualquer outra profissão que você esteja exercendo. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa assistir esse podcast, conhecer essa maravilhosa aqui. Então se inscreve no canal para não perder a oportunidade de ver vídeos como esse. Comenta qual é a tua experiência, quais as trocas você tem feito, como que você tem empreendido, né? Se você tem empreendido ou não, e a gente vai adorar responder vocês aí. E já dá o like e já compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir esse papo massa aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.